Nós cremos num Deus que pode mudar a nossa vida. Nós cremos num Deus, amados, que deu seu Filho Jesus numa cruz para que pudéssemos viver de uma forma diferente. E é esse o nosso objetivo de vida, vivermos de uma forma diferente aos olhos do Senhor. E hoje eu quero chamá-los a atenção para um homem chamado Jairo. Em nossa palavra, eu quero que vocês fiquem atentos a este homem, Jairo. É um daqueles que aparece poucas vezes na Bíblia, mas que deixa-nos lições profundas, grandiosas para cada um de nós. Hoje eu quero falar a respeito da fé e da atitude de Jairo. Irmãos, esse homem, ele conhecia Jesus? Sim, conhecia. Haja vista que naquela época, naqueles dias, Jesus estava relativamente famoso. Famoso diante da igreja da época, diante do judaísmo. E a Bíblia fala que Jairo era um dos chefes da sinagoga. Ou seja, ele sabia quem era Jesus. Talvez não olhava para Jesus da forma que devemos olhar. Talvez ele não tinha em Cristo Jesus de fato o Messias. Ele não conseguia enxergar o enviado de Deus. Mas situações difíceis acontecem na vida de todos. E a palavra de Deus diz que Jairo passou por uma situação extremamente difícil. Muito difícil. Uma situação que o fez ver todas as situações de uma forma diferente. Fez enxergar também em Jesus como um possível solução para o seu problema. Uma possível solução. E eis que vem Jesus em direção àquele lugar e Jairo sai ao encontro dele. Irmãos, nós temos que observar o seguinte na nossa existência. O Senhor chamou-nos para que nós possamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Portanto, eu preciso ter fé, cultivar a minha fé. Eu preciso viver na prática a minha fé. No entanto, eu não posso, veja, eu não posso de forma alguma esquecer-me de exercitar a fé. E exercitar a fé, irmãos, é trazê-la lá do mundo da teoria. Fé é crer naquilo que não se vê, etc. Eu preciso sair do mundo da teoria e cair no mundo do dia a dia, no mundo da prática, onde eu possa viver a fé que eu afirmo ter. E eis aí, amados, um dos nossos grandes problemas é viver a fé. Porque nós, quando não precisamos, temos fé. Uma fé gigantesca. Você crê porque você leu na palavra de Deus. Eu creio que você não tem dúvida de Cristo Jesus, de quem é Cristo. Mas não é o suficiente. Nós temos, amados, que praticar aquilo que afirmamos crer. E eis aí onde entra Jairo na nossa vida. Jairo, amados, ele partiu para a prática. Ele praticou a fé no Senhor. Ele olhou para Cristo Jesus e o viu como única solução para o seu grande problema. E eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 5, versículos 21 até o 23. E no decorrer da palavra, veremos também o versículo 35 até o 42. Porém, nesse momento, vamos ler Marcos capítulo 5, versículos 21 até o 23. Nós vamos colocar de pé para ouvirmos esta palavra tão maravilhosa do Senhor. Ouça. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele
grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. 24, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por nos dar mais uma vez a revelação da palavra, um ensinamento, Senhor, por chamar-nos a atenção para uma fé viva, real, verdadeira em Ti. Senhor, fala conosco, Pai, para que nós possamos assimilar aquilo que Tu queres e vivenciar a Tua vontade. Oh Deus, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Queridos, Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, diz a palavra que era um homem influente, era um homem que tinha conhecimento, era um homem que vivia a religião de uma forma grandiosa. No entanto, vivia nas bases do judaísmo, era a religião judaica. Certamente tinha algumas restrições, como a igreja tinha, a igreja da época, o judaísmo, tinha sérias restrições com relação a Jesus. Não aceitavam a Cristo, não viam Cristo Jesus com bons olhos, viam na verdade a Jesus como um impostor, Não acreditavam de fato que Jesus era o Messias prometido, um ungido do Senhor. O interessante, amados, é que, de certa forma, nós hoje temos também esse olhar catastrófico do judaísmo, infelizmente. Muitas vezes nós estamos dizendo que amamos a Cristo, que somos do Senhor, que vivemos a verdade do eterno, que a nossa fé é inabalável no Senhor. No entanto, não fazemos, quem sabe, o mínimo para agradar aquele ao qual nós dizemos crer, afirmamos crer. Ou seja, nós cremos, mas de certa forma não aceitamos. De certa forma, não queremos viver aquilo que Jesus institui como princípio para a nossa vida. No caso de Jairo, ele é um camarada diferenciado. Ele chegou a uma situação complicada, uma situação difícil, a sua filha estava à beira da morte, ele não sabia mais o que fazer, certamente era uma situação já desesperadora para ele e para a sua família. Diz a palavra, versículos 21 e 22. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se aos seus pés. Veja, amados, a que ponto chegou Jairo? Jairo olhou já para todos os lados, todas as portas, certamente não conseguia ver uma solução que fosse plausível, uma solução aceitável, já não lhe restava nada. Mas eis que aparece no horizonte Cristo Jesus, eis que aparece Jesus, Jesus aparece no horizonte também para nós. Se você olhar bem para o horizonte, você há de ver Jesus à tua frente. O que é que Jairo fez? Jairo entendeu que ali estava a solução. Nós precisamos entender que Jesus é a solução para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação, mas também a solução para todas as áreas da nossa existência. Porque o Senhor cuida de nós em todos os aspectos. De Jairo, o Senhor cuidou da sua filha. Eis que Jairo chega-se ao Senhor, prostra-se, ou seja, coloca-se de joelhos diante do Todo-Poderoso, quem sabe com a face em terra, e clama pelo Senhor. Amados, esta não era uma situação muito aceitável a alguém tão importante quanto Jairo. Não era uma situação aceitável a alguém tão importante quanto Jairo. Ele era um dos principais da sinagoga, era alguém conhecido, alguém visto, alguém que tinha
envolvimento profundo com a religião. E ele reconhece Jesus como Senhor. Ele achega-se ao Todo-Poderoso. Ele decide ir ao encontro de Cristo. Mas ele apenas não foi ao encontro de Cristo. Nós já fomos ao encontro do Senhor. Mas diz a palavra que ele joga-se por terra. Ele clama ao Senhor. Ele clama pela misericórdia de Cristo Jesus. Veja, amados, é Jairo. Certamente aquele povo da sociedade olharam, mas Jairo, você é o cara da sinagoga, você é o chefe da sinagoga, como é que você faz um papel desse, Jairo? Olha quem é esse camarada. Ele se diz o rei dos judeus, o enviado, o Messias. Você sabe que os nossos princípios não aceitam esse posicionamento. Como é que você coloca-se aos pés de Cristo? Irmãos, nós temos que quebrar todos os nossos paradigmas. Jogar por terra o nosso orgulho, o nosso eu. Aquilo que nós entendemos e compreendemos como correto. Nós temos que nos jogar diante do Senhor para dele recebermos o milagre que precisamos para a nossa vida. Nós temos que nos colocar de uma forma real diante do Senhor, de uma forma verdadeira, de uma forma, irmãos, em que o teu eu também caia por terra. Porque não há lugar para servir a Jesus e alimentarmos o nosso ego, o nosso eu, a nossa carne, o velho homem, as velhas atitudes. É uma coisa ou outra. E nós vemos que Jairo foi um homem de fé, mas não apenas de fé, ele também foi de atitude. E a atitude dele, amados, foi assim chocante, com certeza. Não pense que foi tudo mil maravilhas. Oh, que bênção, aleluias, glórias a Deus. Jairo, amados, ele estava diante dos judeus. Era diferente. Mas Jairo não estava nem aí para essas situações, porque ele conseguiu ver o Messias em Jesus. Ele conseguiu entender que era o ungido do Senhor, que era o enviado do Todo-Poderoso. Certamente havia chegado aos seus ouvidos aquilo que Jesus tinha feito, e ele havia entendido que se não houvesse Deus, era impossível que o homem fizesse as obras que Jesus tinha feito até aquele momento. E glórias a Deus, porque Jairo, ele no seu momento mais difícil, encontrou com Cristo Jesus, encontrou-se com o Senhor. Versículos 22 e 23, eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostra-se a seus pés, e insistentemente lhe suplica, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Oh, glórias! Amados, Jairo tinha fé. Jairo creu. Jairo partiu para as ações. Mas, ao chegar-se diante do Todo-Poderoso, ele apresentou o seu problema a Jesus. Ao chegar-se diante de Cristo, ele falou, Jesus, a minha filha está profundamente enferma, dificilmente há de curar-se. Oh, Jesus, tenha misericórdia, faz alguma coisa para a minha vida, faz alguma coisa para a minha casa. Jesus, olha para o meu problema. Oh, às vezes, amados, nós temos problemas difíceis na vida da gente. E eu creio que todos aqui têm algum tipo de problema aí, talvez difícil. Mas, você crê de fato no Messias? Olha como são as coisas. Nós temos o problema, convivemos com o problema. Ele torna-se o nosso amigo.
Talvez o problema de estimação. Nós até acariciamos o problema, alimentamos o problema e vai assim. Infelizmente nós temos essa tendência. Só que nós cremos no Senhor. Nós acreditamos em Deus. Será que não está faltando atitude? Será que não nos falta atitude, amados? Nós nos acomodamos numa situação que é melhor esperar, vamos aqui sentar e esperar, sei lá, talvez um milagre, enfim, uma solução, enfim. Mas qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude? Jairo apresentou-se diante do Senhor, a primeira coisa que ele fez foi prostrar-se. Um ato vergonhoso para aquele homem, com certeza. Como um dos principais da sinagoga pode ajoelhar-se diante de um homem? E de um homem que não era bem visto e ou quisto pela sociedade judaica. Mas ele sabia que ali estava a solução. Ele sabia que Jesus poderia mudar a sorte da sua casa. E ele foi a Jesus. Ele prostrou-se diante do Todo-Poderoso. Eis uma das atitudes que nós não queremos. Eu não quero, você não quer, porque nós queremos viver de forma diferente. Veja, quantas vezes você ajoelhou diante do Senhor e apresentou o teu problema. E isso na última semana, no último mês, ano. Quantas vezes hoje você falou: Jesus, olha meu problema, olha a minha situação, mas eu quero a solução. Mas eu quero a solução do Senhor. Queridos, vivemos na época da graça, sim, com certeza. Mas eu tenho que pagar o preço dessa busca constante pela presença do amado Jesus. Eu tenho que pagar o preço. Quando Jairo avistou de longe que Jesus desceu do barco, ele correu para os pés de Cristo. Ele não estava preocupado com a sua condição social, com a sua condição talvez de sacerdote na casa. A Bíblia diz que ele era um dos principais. Ele não estava muito preocupado com isso. Ele fez o que poucos queriam fazer, que foi humilhar-se diante de Jesus. Ele humilhou-se e apresentou diante do Senhor a sua causa. Ele falou para Jesus: olha, Cristo, a minha filhinha está à morte. A minha filhinha está à morte. Venha até a minha casa, imponha as mãos sobre ela. Eis aí a demonstração de fé. Eis a demonstração de fé. Eu não sei qual é a tua filhinha que está à morte. Ou seja, eu não sei qual é o teu problema. Eu sei dos meus. Não sei qual o teu problema. Se você não os tem, oh glórias, que benção. Mas se você os tem, é preciso buscar o Senhor. É preciso apresentar-se diante do Todo-Poderoso. É preciso falar para Cristo a tua necessidade, clamar ao Senhor pela misericórdia dEle, clamar para que o Senhor possa passar na tua casa. E foi esse o convite de Jairo. Insistentemente ele suplica: vem, imponha as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24, Jesus foi com ele. E grande multidão o seguia cumprindo. Dentre essa grande multidão estavam ali os curiosos, estavam ali aqueles que estavam recriminando a Jairo, apontando o dedo para Jairo, mas chega um ponto que todos querem ver o final de alguma coisa. E essa galera queria ver o final de alguma coisa. E certamente eles não queriam ver coisas muito boas, não queriam ver soluções. Sempre é assim. Esse mundo não quer ver as soluções que o Senhor tem para você. Amados,
é necessário colocarmos a nossa esperança em Cristo Jesus. Davi, há muito tempo atrás, afirmou o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi testifica que o Senhor ouve o clamor, que o Senhor inclina, que o Senhor atende. Jairo experimentou esta verdade que Davi já conhecia. Jairo experimentou essa verdade. Diz a palavra, amados, que Jesus seguiu com Jairo até a casa de Jairo. Mas a notícia ruim chegou. Versículos 35 até o 42, ouça com atenção. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. Tua filha já morreu? Não temas, crer somente. A tua causa é impossível? Não temas, crer somente. 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Queridos, não tem causa perdida para Cristo Jesus. Tem causa perdidas para nós. Nós perdemos as causas. Nós nos entregamos às situações. Nós somos derrotados pelo nosso eu. Olha só. Se Jairo, com certeza, já havia gasto o que tinha, recorrido, quem sabe, aos melhores médicos da sua época. Estamos aqui no campo das conjecturas, já vista que a Bíblia não fala a respeito desses detalhes, no entanto, mostra que a criança estava enferma. E que ele havia esgotado tudo que poderia ser feito. Se Jairo, amados, não tivesse olhado para Jesus, veja como são simples as coisas. Mas nós muitas vezes não conseguimos ver a simplicidade das coisas. Eis que Jairo estava no local. E lá vem Jesus. Desce do barco. Jairo viu. Jairo poderia ter falado: não, eu não vou procurar esse camarada. Não, esse aí não. Jesus não. Mas ele sabia que Jesus fazia milagres. Que Jesus era poderoso. E não só procurou a Jesus, mas jogou-se aos pés de Cristo. Não levou em consideração nada. Não olhou para as situações. Não se preocupou com aquilo que o povo ia falar, que o sacerdócio com certeza iria apontar o dedo para ele. Não se preocupou com isso. Ele foi até Cristo, ele decidiu ir até Cristo. Ali ele conversou com o Senhor, apresentou o seu problema. Mas antes mesmo de Cristo chegar à sua casa, as más notícias chegaram. As más notícias sempre chegam antes. E falaram: não adianta mais, deixa o mestre aí. Siga, fala para o mestre seguir o seu caminho. Vai lá, mestre, segue seu caminho. Até porque, amados,
Não havia um interesse daquele povo, não havia um interesse. Jesus não era bem visto. Não havia aquele interesse. Eles queriam, de certa forma, descartar Jesus o quanto antes. No entanto, Jairo estava firme nos seus preceitos, nos seus princípios. E diz a palavra que chegaram e falaram: olha, a menina morreu. O que fazer? Jairo, amados, poderia ter: Jesus, sabe como é? Preciso enterrar minha filha. Tchau, tchau, tudo bem. Mas o Senhor disse: eu vou com você. E Jairo, vamos então. Chegando naquela casa, amados, a situação não era boa. Era crítica. Era uma casa em que havia morte. Havia um alvoroço, ou seja, um desespero. A família chorando, desesperada. Havia também as carpideiras, que eram aquelas que eram contratadas para chorar nos velórios, já estavam de plantão, chorando ali. E quando Jesus chega e diz: olha, ele não morreu, as carpideiras do choro, do planto, passaram para sorrir. Veja como são as coisas. E sorriam de Cristo, de certa forma, estavam ali desprezando a palavra do Senhor, menosprezando aquilo que Cristo estava falando. E o Senhor entra naquela casa com aqueles que o acompanhavam. E acompanhavam Pedro e os irmãos Tiago e João e a família da criança. Entraram no quarto onde ela estava. E ali Jesus fala: Talita cumi. Talita cumi. Eis a solução dos problemas. E os problemas foram solucionados, porque o Senhor Jesus entrou com vida naquela casa. O Senhor Jesus quer entrar com vida na tua casa. O Senhor Jesus quer entrar com vida no teu coração. Jesus quer mudar a tua sorte. Jesus quer resolver os teus problemas. Jesus quer mudar por completo a história. Mudou por completo a história de Jairo. E certamente, amados, por todos os dias, aquela família glorificou o nome santo do Senhor, porque ela reconheceu, aquela família reconheceu o poder de Cristo Jesus, quem era Cristo, como o Senhor agiu, o que Cristo fez. Eles viram o milagre de Cristo, a ressurreição daquela menina. E a palavra diz, amados, que o nome santo do Senhor foi exaltado naquele lugar. Oh, glórias! Então ficaram todos sobremaneira admirados, admirados com o poder, com a glória de Cristo Jesus. Você precisa acreditar que Cristo pode resolver os teus problemas. Você precisa acreditar e colocar em prática essa fé, porque Jesus pode resolver os teus problemas, por maiores que eles sejam, tão grandes que não caiba talvez na tua própria vida. É assim que Cristo faz, amados. O Senhor, Ele transforma o caos em lugares aprazíveis, bons, agradáveis. O Senhor Jesus transforma a morte em vida. O Senhor traz solução para as nossas almas, traz solução para as nossas vidas. Jairo foi um homem usado pelo Senhor para exemplificar a necessidade de possuir fé, mas não apenas possuir a fé, praticar a fé. Ter uma vida de atitude. Talvez lhe falta, talvez falta-me atitude na nossa fé. Eu sei, amados, que muitos passam por dificuldades, problemas, e isso já há longos tempos, mas será que você tem feito tal qual Jairo? Será que você não tem uma fé falsa, uma fé fake, tipo assim: eu acredito que Jesus pode mudar a minha vida, pode mudar tudo na minha existência, eu acredito, ponto final.
Não basta acreditar, irmãos. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que partir para atitudes. Jairo, ele acreditou, ele tinha fé, mas ele foi ao encontro de Cristo. Ele falou com o Senhor. Ele conduziu Jesus até a sua casa. Veja como são as coisas. E experimentou o milagre de Deus, o milagre de Cristo na sua existência. Eis o exemplo que Cristo nos dá. Eis o exemplo que o Espírito Santo deixa narrado nas Escrituras, para que nós possamos observá-lo e praticá-lo, assimilá-lo. Não apenas, amados, ler essa história como já lemos tantas vezes. Creio eu que todos aqui conhecem a história de Jairo e da sua filha. Mas traga ar para dentro do teu coração. Assimile os pontos que são ensinamentos profundos demais para a nossa vida. Coloque-os em prática no teu dia a dia e verás a glória do Senhor manifestar-se sobre a tua vida. Mas tem que pagar o preço, gente. Tem que pagar preço. Nós estamos vivendo meio que uma vida meio que surreal. A vida tem sido surreal. Meio que fora da realidade. As pessoas querem o milagre de Cristo na vida, mas não querem fazer o que Cristo diz para alcançar o milagre de Cristo. Não vai alcançar, gente. Faça, haja, deixe-se mover. Experimente o poder de Deus na tua existência, mas pague o preço. Jairo, ele pagou o preço, ele tinha fé, mas tinha atitude. Foi ao encontro de Jesus, conversou com Jesus, jogou-se aos pés de Cristo. Estava nem aí. Fale quem quiser, mas eu quero é a minha bênção. Jogou-se aos pés de Cristo Jesus. Chegou a história terrível. A menina morreu. E agora? E o papelão? Ajoelhou-se diante de Cristo, falou com ele, e a menina morreu. Não desistiu. Não desistiu. Seguiu com Cristo até as últimas consequências. E naquela casa, ele ouviu as palavras do nosso amado Jesus, Talita cumi. E a menina levantou-se. Oh, glórias! É o milagre do Senhor que ocorre na vida daquele que crê. Talvez você precisa fazer a mesma coisa que Jairo fez. Experimente. Experimentemos fazer aquilo que Jairo fez. E vamos ver a glória de Cristo Jesus. Não coloque a culpa dos teus fracassos, dos meus fracassos, em Cristo Jesus. Não coloque. Se você tem fracassos na tua vida, seja qual for a ordem do fracasso, com certeza não procedeu de Cristo. Não procede. Portanto, veja onde está o erro. Acerte-se. E ouça do Senhor, Talita cumi. Ouça do Senhor, Talita cumi. Amém? Oh, glórias. Entenda Talita cumi como o milagre de Deus na tua vida. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, porque um dia, Senhor, Tu nos alcançou com Teu favor, Pai, e que Tu venhas tocar em nosso coração, para que nós possamos entender a necessidade de possuirmos atitudes diante de Ti, vida prática contigo, Senhor, para que possamos ouvir o Talita cumi, direcionado à nossa vida, que possamos ver o Teu milagre na nossa vida. Senhor, dá-nos, Pai, o entendimento da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Jesus é o Deus do impossível. Jesus é aquele que faz o milagre acontecer na vida daquele que crê. Amém? Talita cumi. Oh, glórias! Mensagem 1169.